um termo que explicava muito bem uma outra propriedade que tinha acabado de ser descoberta das partículas, que era o spin. O spin, ele é o momento magnético intrínseco das partículas, se é que pode dizer assim. Uma outra explicação muito boa é que é como se fosse uma bola girando, só que não é uma bola e nem tá girando. Mas o que interessa é, as equações de Dirac, quando você aplicava a teoria da relatividade restrita do Einstein dentro da mecânica quântica, naturalmente surgia nas equações a questão do spin. Só que, ao mesmo tempo que você explicava o spin do elétron, você ainda tinha alguns termos nessa equação que previa a existência de uma partícula que aparentemente não existia, que seria uma partícula com energia negativa e que teria todas as propriedades invertidas do elétron. Por exemplo, em vez de ter carga negativa, teria carga positiva. Em vez de ter spin para cima, teria spin para baixo e por aí vai. E mais que isso, se uma partícula de energia negativa existisse, o fato do universo sempre tender ao estado de mais baixa energia ia fazer com que essa partícula ia decair energia cada vez mais, infinitamente, e a gente não vê isso. E, confia em mim, isso foi uma grande dor de cabeça pro Dirac e para vários outros cientistas na época, ao ponto de, enfim, demorou muito tempo pro Dirac bolar uma solução para resgatar a própria equação que ele tinha predito, quase uns 3 anos fazendo conta. E o Dirac, ele chegou a nomear essa partícula de antielétron, ele se comportaria como uma antipartícula. Isso em 1931. E essa partícula, ela deveria ser vista experimentalmente, certo? Bom, acontece que em 1932, um ano depois, um postdoc na época, chamado Carl Anderson, ele estava trabalhando com uma câmera de nuvens e aplicando um campo magnético sobre essa câmera de nuvens e trabalhando com alguns raios cósmicos, ele percebeu que existia um traço de uma certa partícula aparecendo ali nas imagens que correspondia ter a mesma massa do elétron, porém com uma carga negativa. Ou seja, a partícula estava curvando na direção oposta do que o elétron normalmente deveria se curvar. E adivinha só, esse era justamente o antielétron que o Dirac havia previsto, que o próprio Carl Anderson batizou de positron na época, e o nome pegou. Ou seja, aquelas soluções de energia negativa que o Dirac tinha previsto, de fato correspondiam a alguma coisa que existia na natureza, que era a tal antimatéria. E essa mesma equação de Dirac, ela servia não só para explicar os elétrons, mas ela também previa que outras partículas também deveriam ter suas antipartículas, como prótons, nêutrons, taus, outras partículas que na época ainda estavam sendo descobertas. E todas elas foram descobertas um tempo depois. E quando uma antipartícula ela encontra o seu par, elas se aniquilam e geram dois fótons com a mesma energia das massas das partículas que se aniquilaram. No caso de partículas sem carga, por exemplo, o fóton, ele é sua própria antipartícula. Ou no caso, por exemplo, o nêutron, por mais que ele não tenha carga, ele tem uma estrutura interna que faz com que ele seja um antinêutron seja diferente de um nêutron comum. Só que tem um outro problema, e esse problema é onde talvez seja um dos maiores problemas em aberto da física hoje em dia.